Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo aqui. Hoje mudamos o tema, né? Como vocês sabem, gestão 4.0 e é uma livecast, na verdade, porque depois vai virar o podcast do mês do V4Cast e é uma live mais especial, porque eu tenho aqui a presença do Augusto Rocha, que seus partner da PMWeb, como vocês sabem, e é membro do nosso conselho de administração, que nos deu o privilégio de estar presente aqui hoje, né, Augusto? Isso, Denner, muito obrigado pelo convite. Já tinha ouvido falar muito, tinha ouvido alguns casts e fiquei muito curioso como é que seria participar. Estou muito feliz de ver toda a estrutura que tem aqui na V4 para a gente poder participar e discutir um pouco sobre os temas de gestão. Nossa. E uma empresa tão jovem, mas que investe tanto em gestão, está preocupada, monta um conselho de gente tão bacana quanto é o conselho de vocês. Nossa. Então é um orgulho enorme poder participar. Show, é isso aí, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de ouvir de vocês se o nosso áudio, nosso vídeo está com uma qualidade bacana aí para a gente poder dar sequência. Eu estou atento aos comentários aqui. Para quem é novo também, se o pessoal puder botar nos comentários se você é franqueado, se você é aluno da formação, se você só acompanha a gente aqui ou se essa é a primeira vez que você está aqui. Também coloque aí para a gente ter uma noção. E ao longo da discussão, como a gente fala, é sempre uma conversa mais viva. Vocês podem trazer nos seus pontos de vista. A gente vai tentar encaixar eles ao longo da discussão, ao mesmo tempo que no final a gente tenta destinar um momento exclusivo para a gente falar sobre esse assunto. Lembrando que essa é a segunda live desse tema, né? A live de quinta eu falava sobre como vender com a internet. Entretanto, para você que é novo, esse canal só fala sobre marketing e vendas e muitos dos nossos clientes sabem muito bem, né, que são PMEs. 80% delas, eu falei isso na última live, se você não viu, dá uma olhada, elas quebram em até 5 anos por problemas de gestão. E aí a gente tem isso no nosso portfólio, problemas com clientes que sofrem por problemas de gestão, e a gente se preocupa muito, como tu bem falou, e eu vi, talvez esteja aí uma oportunidade de, já tem 5 vídeos que falam disso, 3 lives que falam disso, vou mudar e vou tentar trazer um approach de gestão, porque isso tem feito a diferença na nossa história, e a gente vê que isso faz diferença para qualquer empresa, entendeu? Que no Brasil, né, eu falei essa história na última live, que eu tive quando eu estava na graduação, no início da V4, um consultor da SPM, eu falava fazer um coquetel para MBA, ele me falou, cara, eu queria fazer um MBA de marketing digital, porque eu achava que eu tinha que ser o melhor marqueteiro do mundo, porque eu tinha empresa de marketing. Uhum. Ele falou, cara, eu dou consultoria há 30 anos e as empresas no Brasil, elas têm o mesmo problema que a gestão. Se tu quer ser um empresário, tu tem que estudar gestão. Depois tu vai contratar marqueteiros que precisa saber sobre esse assunto, tu já sabe. Isso mudou muito na minha cabeça, por esse motivo eu comecei a estudar mais gestão e tem feito a diferença para nós. E eu quis trazer esse tópico aqui, mudar um pouco o approach da nossa live por esse motivo. Então não deixe também de compartilhar conosco nos comentários e através do like ou no post que você está assistindo, se a gente permanece com esse conteúdo aqui na quinta-feira sobre gestão. Tem o Augusto hoje, estou trazendo também pessoas externas, não só a minha opinião. Na próxima a gente vai falar um pouco sobre finanças, vou trazer a assessoria financeira que ajuda aqui a V4. Na próxima ainda vou falar sobre modelo de negócio com outro membro do nosso conselho, que é o Sandro Magaldi, que já conhece muito bem. E na próxima a gente vai falar sobre processos com o pessoal do Pipefy, que é uma baita empresa de tecnologia aí que vem crescendo também e ajuda a V4 também. Todos fazem parte do nosso negócio, mesmo trazendo literalmente os bastidores. Pessoal do apoio, que se puder botar os comentários para mim na tela que não estão aparecendo, então eu não sei, não tem feedback do áudio, nada. O pessoal está dando boa noite aí, Alex, Rodrigo, Guilherme, Edmar, Chico, Alex, já estava aí um tempo, né, Alex? Massa, pessoal. Imagino que o áudio esteja legal para você, a transmissão esteja ok. Qualquer questão que tenha alguma dificuldade, coloque nos comentários que a gente está ao vivo. Então, antes da gente se aprofundar no tópico, gente, eu gostaria de falar um pouco mais sobre a tua própria história, né, Guto? Um dos pontos que me faz admirar teu trabalho, acho que nem cheguei a te falar muito isso, a gente vai falar um pouco mais disso, é que tu é um cara que trabalha numa grande empresa de comunicação, entre aspas, a gente vai falar mais do core da PMWeb, mas tu é um cara essencialmente de vendas, né? E a gente acredita muito na V4 que os grandes marqueteiros e os grandes empreendedores, no geral, são bons vendedores, né? Steve Jobs, Michael Dell, esses caras todos foram grandes vendedores, e eu sei que tem essa história, eu queria que tu fizesse um disclaimer inicial, um pouco de qual é a tua história e como é que tu te tornou seus partners da PMWeb atualmente. Bom, obrigado, Dena, pelo convite. Acho que é uma excelente oportunidade de compartilhar aí, já que imagino que deve ter um monte de empresários assistindo a gente. A minha história ela começa muito perto daqui. Eu também sou de Canoas, que nem a V4. Na verdade, uma cidade aqui do lado, que é a cidade de Sapucaia. Eu estudava aqui em Canoas. E aí eu vinha pra cá todos os dias, pegava o trem lá em Sapucaia, descia aqui em Canoas.
E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei vendendo celular numa loja da Claro, uma espécie de franquia da Claro, que tinha aqui no calçadão de Canoas. E ali eu tive o meu primeiro choque de realidade, porque eu saí da escola, eu estudei numa escola próxima aqui, particular, com uma realidade, e, cara, fui cair no mundo de verdade o dia que 9 de fevereiro de 2004, o primeiro dia que eu fui trabalhar na vida. E ali eu vi o mundo real. E, cara, não existe escola melhor para vendas do que um calçadão, um centro, um shopping center lotado, porque ali tu tem que saber vender mesmo. E se tu não sabe, sabe vender, tu vai ter que aprender a vender. E aí tu vai descobrir do que tu gosta de vender. Eu nunca gostei de vender muito. Eu gostava de vender bem. E aí quando a gente aprende a diferença entre vender muito e vender bem, a gente descobre que tu consegue fazer um volume maior financeiro, fazendo menos vendas, desde que as vendas sejam vendas de maior valor agregado. Só que para isso demanda muito mais tempo. Então, às vezes, eu acabava não tendo uma performance na loja lá de ser o maior vendedor, mas eu fazia as vendas mais lucrativas. Isso foi uma coisa que sempre me instigou. Mas, cara, depois de um certo tempo, eu estudava direito na época, né? Não tinha nada a ver direito com uma loja de celular, com uma vontade de vender, mas eu ia tentando ver até onde ia dar. E aí eu cansei uma época da experiência aqui, não tinha mais para onde crescer de fato. Aí fui para outra loja para ver uma nova realidade. Aí nós abrimos uma outra loja. Aí eu já estava gerenciando, eu tinha uns 19 anos, eu já gerenciava as duas lojas. E aí eu vivi uma experiência muito bacana. Hoje é bacana porque foi um aprendizado, mas na hora foi meio ruim. Foi que nem quando eu fui assaltado, né? Eu conheci o problema da segurança pública sendo assaltado dentro da loja com arma na cabeça. Mas de fato, o jogo vira. E às vezes a gente não controla. Então, a Claro, naquela época, ela mudou a regra do jogo, porque tinha mudado o foco que ela tinha, né? E aí a lucratividade que o negócio tinha, ele parou de ter. E a gente precisou pensar em qual seria o próximo negócio. E aí eu saí para procurar, e a gente foi justamente atrás de franquia. Né? E aí eu ajudava lá os proprietários das duas lojas, né, para como é que a gente podia achar outras alternativas. Conhecemos a Associação Brasileira de Franchising, fomos numa feira gigantesca, assim, que abriu a minha cabeça. Aí vem outra lição: eventos, relacionamento. Cara, essa feira para mim foi muito marcante. Eu hoje participo mais ou menos uns 10 a 12 grandes eventos por ano, sendo mais da metade deles fora do país. E isso é um aprendizado que eu trago dessa época. Porque quando eu participei da primeira feira, eu vi, cara, tu pode num espaço muito curto de tempo, se tu tiver muita energia, né? Porque é cansativo. Eu te conheci num evento, inclusive, foi no Corte Brasil que eu te conheci. Justamente. E aí, cara, na minha carreira, antes disso, nessa fase de adolescência, para escolher o que eu ia fazer, eu fui num evento também, da RBS, na RBS Debates, assisti alguns publicitários, se eu não me engano, daqui a pouco eu lembro o nome do cara. Não. É o fundador da FNASCA. Não sei. Que é uma grande agência brasileira. E o cara, ele descreveu o dia ali e eu falei, não, esse caminho da comunicação é o caminho que eu quero. E aí eu acabei... Isso depois já, quando eu tava... Não, isso antes de começar a vender celular. Só que aí eu fiquei na dúvida, cara, porque assim, muita gente que tá vendo aí deve se perguntar, eu quero trabalhar numa área, mas eu não conheço ninguém dessa área. E aí as pessoas podem fazer a mesma opção que eu. Como eu não conhecia ninguém dessa área, o que eu optei? Por uma área que eu conhecia. Minha mãe é advogada, fui fazer direito. Então eu fiquei com aquela vontade e tem que ter muita coragem para desistir. Né? Às vezes a gente fala que desistir é feio, desistir não sei o quê, mas no mundo dos negócios, falhar rápido é fundamental. Eu não falhei rápido. O caminho da faculdade às vezes é um caminho doloroso. Pessoal, comenta com a gente, eu não sei, o pessoal aqui, ninguém confirmou o lance do áudio, o pessoal comentou que a live não estava no ar, tem essa informação. Eu vi no meu celular que está no ar, mas o pessoal não confirmou aqui. Mas imagino que esteja aqui pelo celular, meu celular estava ao vivo aqui. Comentem aqui, pessoal, vocês estão ouvindo, estão pegando áudio e vídeo, tudo bacana, que a gente tem esse feedback, princípio está tudo ok. E aí, tu enrolou quanto tempo no direito? Cara, eu larguei no penúltimo semestre. Penúltimo? Caralho. Penúltimo semestre. Não tem nada a ver com o que ele faz hoje. Então, mas cara, eu aprendi pra caramba, eu acho que isso é uma outra coisa. Sim. A gente sempre tem a oportunidade de aprender. O que eu mais trago do direito é a capacidade de defender ideias opostas. E o teu discurso, acho que ajudou? Ajudou muito, cara, porque, vamos lá, pega qualquer caso que esteja na mídia hoje de um
crime horrível que alguém cometeu. Lula. Não vamos entrar nessa discussão aí. Que não é o tipo do caso que eu queria. Um crime de morte, assim. Um cara, meu Deus, o cara matou 5 pessoas. Alguém vai ter que defender ele. E isso é uma coisa que o direito te ensina. Porque o cara tem direito de defesa. Sim. Mesmo então, isso, e aí tu acaba tendo que te forçar a conseguir te colocar fora da tua opinião para entender um lado que tu precisa defender mesmo que tu não concorde. E isso, quando tu trabalha com ideia, quando tu trabalha com comunicação, é muito importante. Porque um dos maiores erros, e eu vejo muito que vocês batem bastante no mercado da comunicação, é o seguinte, o cara que se apaixona pela ideia. Puta, falo isso direto. Cara, a ideia não vale nada. O Washington Oliveto, ele tem uma frase maravilhosa, que é o seguinte, é muito fácil ter uma ideia genial. Difícil é ter ideia genial das 9 às 18, de segunda a sexta. Então esse é o desafio. Então, além disso, o cara que se apaixona pela ideia é o primeiro step, mas tem o cara que se apaixona pelo negócio. Porque o negócio começa a mudar e o cara não quer saber, sabe? O cara quer continuar fazendo aquilo porque ele não vê que, não necessariamente a paixão dele deve ser aquele negócio, deve ser o sucesso do empreendimento. Se ele precisar mudar, muda, mas ele vai ficar pegado naquela ideia, sabe? Que começou. Cara, tu falou do Steve Jobs no início. Se ele tivesse apegado ao computador e apaixonado pelo computador, ele teria ficado lá atrás. Ele nunca teria voltado para a Apple, ele não teria escrito nada da história dele. Se a gente pegar o Bill Gates, que é um outro exemplo maravilhoso, ele criou um sistema operacional e hoje o negócio da Microsoft é infinitamente maior. Eu acho que até um bom exemplo é uma empresa que eu conheço bem, que é a Adobe. A Adobe, né, dona do Photoshop. Concorrente da Oracle. Concorrente da Oracle, mas ela tem uma história, até a própria Oracle tem uma história parecida, mas acho que a da Adobe é mais impressionante, que ela estava na área da criatividade. E aí ela entrou no mercado B2B e foi para o software de recorrência. Né, para software as a service, né? E a receita de recorrência. Nesse movimento, ela fez para o mercado de comunicação, para o marketing, né? A marketing cloud dela, mas ela simultaneamente pegou toda a suite que ela tinha, Photoshop, InDesign e tudo isso, e passou também para o modelo de assinatura. E hoje ela se transformou numa das empresas mais valiosas quando tu olha para a Bolsa Americana. Eu não lembro agora se a Adobe está em Nasdaq ou ela está na Bolsa de Nova York, mas tu olha o valor dela pelo tamanho da receita, o multiplicador é muito grande. Por quê? Porque é uma receita recorrente. E as empresas que têm os maiores valuations são as empresas que têm receita recorrente. Então o mundo inteiro se direciona para isso. E a Adobe conseguiu se transformar. Agora imagina se os caras fossem apaixonados pela única ideia. Eles estariam vendendo caixinha, que era como se vendia antes. Paga parcelado e vende caixinha. Agora olha o esforço, e vocês aí que falam tanto de custo de aquisição de usuário, para vender um software de 10 mil reais. Agora ele faz uma subscrição e o cara vai pagando a todo tempo. Então assim, tem que mudar, tem que ter essa capacidade de mudar. E aí tu... Bom, então eu mudei. Aí, cara, eu entrei dentro de uma agência que tinha esteio. Nunca esqueço disso. Eu fui lá por causa da loja para fazer um trabalho. Eu entrei na agência, eu olhei aquele ambiente assim colorido, me lembra um pouco a V4 aqui, bem agradável, a galera trabalhando sem muita formalidade. Eu que estava trabalhando em loja, Denner. Eu fiquei olhando a galera trabalhando sentado. E com o ar-condicionado ligado, eu fiquei pensando, é isso que eu quero. Acabei ganhando muitos quilos depois disso, mas eu... Seu preço, né? Mas, cara, foi uma excelente escolha. E aí ali eu me achei, porque era o que eu queria fazer. Tu conseguiu trampo naquela agência? Claro, ali mesmo. Na hora eu vendi a nossa pauta nem é ver, eu tenho que trazer depois só pra falar de venda. Eu vendi uma coisa que o cara precisava lá, e aí eu falei pra ele, cara, em um dia eu vendi o que tu precisava e não vendi há tanto tempo. Se eu vier trabalhar aí, eu vou vender muito mais. E aí foi um grande aprendizado. Só que todas essas experiências duraram um ano e meio. E mesmo nessa agência, a gente chegou num teto de crescimento. Mas eu queria mais, né? Eu realmente queria muito mais. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar na PM Web. E eu entrei como... Não era nem estagiário, eu já entrei contratado. Isso era que ano? 2008. Junho de 2008 eu entrei lá. E aí a gente cresceu até dezembro do ano passado mais de 50 vezes. Desde que eu entrei na PM Web. Passamos aí por vários momentos da nossa história bacana. São 10 anos e meio de história. E
sobre o assunto do live, né? Que é como a gente vende. Eu vendi tanto na PMweb que eu brinco que quando não tinha mais nada para vender, a gente começou a vender a PMweb mesmo. E aí, aquele mesmo trem que eu peguei um dia lá em Sapucaia para mim trabalhar aqui, me levou até o Vale do Silício, que foi quando a gente teve a alegria enorme de vender parte da PMweb para uma empresa que tinha acabado de fazer o IPO em Nasdaq, que é a Responsys, uma empresa que foi vendida por $1,5 bilhão, que a gente fazia parte aqui na América Latina. Então a gente conheceu eles, fez todo o processo, criou um business plan, voltou algumas vezes a São Francisco, né, para conseguir montar esse projeto. Até voltando para o Jobs, o dia que a gente chegou lá para apresentar o projeto, foi meu sócio que foi. E aí vai um aprendizado, né? Quer vender a sua empresa? Um dos países que mais compra empresa do mundo é os Estados Unidos. E o meu sócio fala inglês perfeito. Se ele não falasse inglês perfeito, provavelmente a gente nunca teria sido comprado. Então, assim, quais são os mercados compradores? Você tem que saber se comunicar com eles. Se a gente está vivendo uma onda agora que a China é um mercado altamente comprador, vai ter que aprender a falar chinês. Poderia ter sido mais fácil. Ou arranja um sócio que fala chinês, né? Vai dar uma acelerada. Mas, de fato, a gente teve o fato engraçado e trágico simultaneamente é que quando ele chegou lá para fazer a apresentação do nosso business plan para Responsys, do que seria esse projeto de PMweb mais Responsys, foi exatamente no dia que morreu o Steve Jobs. E aí ele já tinha marcado a agenda dele de antes de fazer a reunião, passar lá na sede da Apple. E ele acabou passando na sede da Apple nesse dia. Vocês imaginam que foi para aquela região dos Estados Unidos, né, que é o Vale do Silício, que de longe, se fosse um país, seria a quarta, quinta economia do mundo. E reúne a maior quantidade de bilionários num espaço territorial. Imagina o que é a morte do Steve Jobs, que é um dos grandes ícones daquela região, né? Mas rei morto, rei posto. Tá aí o Tim Cook fazendo um trabalho incrível, né? Com um desafio enorme à frente agora. Mas a gente teve a oportunidade de entrar lá pela porta da frente e viver essa experiência. Eu vejo muita gente indo pro Vale do Silício fazer turismo. Tá muito certo. Tem que fazer mesmo. Ainda acho que para quem tá no mundo dos negócios é melhor ir primeiro pro Vale do Silício e depois pra Disney. Dá até para combinar na mesma viagem, se for na Disney da Califórnia. Mas também se aprende muito na Disney. Mas foi muito bacana poder entrar lá, não por turismo, mas por negócio, por saber que eles se interessaram pela nossa empresa e a gente conseguiu trazer um resultado enorme para eles, porque nos 2 anos que a gente atuou com a Responsys, que foi um período muito curto, porque logo em 2013, na última semana do ano, a Oracle comprou a Responsys direto em Nasdaq. É uma operação normal do mercado americano quando uma empresa gigante, como é a Oracle, que tem, sei lá, mais de $40 bilhões de valor, não, muito mais, 140 bilhões de dólares. E 40 bi de faturamento. 40 bilhões de dólares de faturamento. Ela vai lá e compra todas as ações da Responsys de uma vez só. Isso é bem comum. Ela já fez outras aquisições assim. Aí levou vocês junto. Aí levou a gente junto. Aí o nosso sócio, que era a Responsys, que era uma empresa de umas 1.500 pessoas ao redor do mundo. A gente fazia, não tinha nem WhatsApp naquela época, a gente conversava. Vamos fazer um call agora, espera que tenha que entrar a galera da Austrália, entra a galera do Japão. Não, é aí que a gente aprende, né? A gente fala um pouco de negócio. Eu tinha um VP na Oracle, que a gente se relacionava bastante, e a responsabilidade dele era na mercados emergentes. E, cara, ele tinha que cuidar de Japão, Austrália, Índia e América Latina. Cara, imagina combinar esse fuso horário morando em São Francisco. Mercados bem diferentes. Mas é uma visão global. Isso é uma outra coisa. Já que o assunto é vender empresas, as empresas que são vendidas pelos maiores valores são aquelas que têm uma visão global. Muitas vezes a gente vê o cara querendo ser o líder do bairro, o líder da cidade. A gente aqui, nós estamos no Rio Grande do Sul. Digital, tem essa visão, eu quero conquistar os clientes na minha região. Cara, o mundo é... a Terra é redonda, mas o mundo é plano. Então tem oportunidade para conquistar em qualquer lugar do mundo. Só tem que querer. Claro que a gente concorre com uma dificuldade muito maior, porque o nosso idioma é o português. E aí a gente precisa falar outros idiomas para conquistar o mundo. E alguns mercados, como é o mercado do Canadá, o mercado da Inglaterra, o mercado da Austrália mesmo, e principalmente o mercado americano, eles falam o idioma que em negócios é mais falado no mundo e torna tudo mais fácil. Mas o mundo está cheio de oportunidades
E uma coisa que eu bato muito também, Denner, é que a gente tem vários vizinhos no Brasil. Sim. Todos os países praticamente fazem divisa com o Brasil, falam espanhol. E para nós, na PMAB, encontrar profissionais que falam espanhol no Brasil é uma raridade. É uma raridade, ninguém fala espanhol no Brasil. A gente simplesmente não fala a língua do vizinho, mas a gente tenta falar a língua de um vizinho um pouco mais distante. Pode crer. Mas aí foi vendido. Tá, não, beleza. Então vamos voltar para a história. A gente vendeu a PMAB Pro Responses em março de 2012. E aí a gente tinha o desafio de fazer a tecnologia da Response funcionar aqui. Antes meio marketing, até pra galera que não conhece, antes disso, a PMWeb trabalhava com CRM e marketing digital só para hotéis e resorts. Quando eu entrei, a gente fazia para qualquer área de negócio. Aí meses depois que eu estava lá, a gente já tinha como cliente principal as grandes redes hoteleiras do Brasil. A gente resolveu fazer um reposicionamento, e isso para quem está aí tocando o seu negócio é fundamental. Pensa o seguinte, se tu quiser ser especialista em tudo, provavelmente tu não vai ser bom em nada. E aí a gente decidiu que a gente ia trabalhar só com hotéis e resorts. Isso fez com que de 2008 a 2010 a gente pulasse de menos de 100 hotéis para mais de 700 hotéis. No Brasil, na América Latina, e na Europa e na África. Então assim, volta para aquele assunto que eu falei do idioma. Onde é que tem um país que fala o mesmo idioma que a gente? Bom, tem Portugal. Lá foi a nossa base. Na África também tem países que falam português. Então a gente conseguiu crescer e usar redes portuguesas como estratégia de crescimento na Europa e na África. Só que a gente chegou num teto que a gente precisava crescer mais. E a gente queria crescer mais. Aí no ano de 2011 a gente se dedicou muito para como que a gente vai crescer. Olhou N alternativas, olhou fusões, olhou criação de grupos empresariais. Foi um ano de muita pesquisa, pouca entrega do meu lado, mas é uma área que depois eu aprendi, chama-se desenvolvimento corporativo. É quando tu para de olhar para, muitas vezes quem tá nos assistindo aí, não sei, o pessoal pode nos responder nos comentários, a maior preocupação talvez seja terminar o mês de janeiro. O cara não looking ahead, a gente tem um quadro que chama looking ahead, não consegue olhar a longo prazo. Né? E aí, cara, mas é normal. Quando eu entrei, o meu sócio tinha fundado a PMWeb já tinha 12 anos. Já tinha passado pelo Vale dos 5. Né? Os 5 anos que mata 80% das empresas. Então, eu entrei, boa parte do trabalho estava feito. Né? E aí eu tive essa vantagem. E a tecnologia estava pronta, a gente só tinha que vender ela mais. E se posicionar, de fato, como líder que a gente queria ser e que nos tornamos. E aí a gente queria ir para outros mercados, mas a gente só quis ir para outro mercado depois que a gente já era o líder do nosso. E aí a gente foi buscar o que eu preciso ter que eu não tenho. A gente viu que existiam tecnologias melhores. A Responses, ela era uma empresa, hoje ela é uma solução dentro do portfólio da Oracle, que trabalha com canais próprios, e-mail, SMS, push, ela orquestra. Então assim, quando você recebe um e-mail do Airbnb ou do LinkedIn, ele vem pela Responses. São clientes que já eram da Response quando a gente foi comprado. Aqui no Brasil, se vocês receberem um e-mail da Americanas, do Walmart, do Mercado Livre, da Latam, da Azul, da Avianca, do Smiles, todos esses são clientes que a gente conquistou depois de março de 2012. E tem uma infinidade de marcas aí que eu espero que vocês consumam bastante e cliquem bastante nos e-mails, nas SMS aí, pra gente continuar crescendo. Até para fazer um disclaimer pra galera que não sabe, alguns clientes, Colombo, Renner, Azul, cliente Azul, Wine. A Wine. Só cara, tem esse tem. cliente, Entra no nosso site lá, tem vários cases. A gente tem premiações nessa área da automação do marketing para a Lojas Colombo, como tu falou, que foi a primeira que a gente venceu em 2015, depois a gente ganhou pela Wine em 2016, em 2017 a gente ganhou pela Avon e pela Bibi, que tem um case muito bacana. Se procurar aqui no YouTube vocês vão achar. E ano passado a gente ganhou pela Lojas Renner, e é uma premiação que acontece em Las Vegas. A gente tem um orgulho enorme de ter mais de 17 finalistas, ter vencido 5 vezes, e agora em março desse ano a gente vai para lá, quem sabe para ganhar de novo. Massa, para a galera que está nos ouvindo aqui, até nos vendo e nos ouvindo no V4Cast, essa série do V4Cast a gente chama de verdadeiras autoridades, Guto, porque aqui a gente já entrevistou caras da Dell, da própria Natura, do Sicredi, agora estou indo entrevistar o pessoal do Banco Inter, que são profissionais que muitas vezes estão nos bastidores de grandes operações, mas no marketing digital, às vezes tu fica olhando uns caras aqui que só vendem curso online, mas não fazem muita coisa, sabe? Aí se tu quer entender de alguém que entende de e-mail marketing, essas são as empresas que fazem e-mail marketing larga escala, de verdade mesmo, um pouco diferente do que às vezes a gente tem acesso, isso que a gente tenta trazer aqui pro pessoal.
E aí veio a Oracle adquiriu, vocês assumiram os produtos. Aí a Oracle comprou a Response. E a Response era a nossa sócia. E aí a Oracle acabou se tornando nossa sócia. E a gente teve essa relação de 2014, 2015. E a gente viu que a gente tinha uma oportunidade que foi nos dada de ser o grande parceiro de serviço e tecnologia para uma área muito maior do que só que a gente estava trabalhando antes. E aí a gente precisou mudar o modelo, precisou se transformar. Mais uma vez, né? A gente não estava apegado ao negócio, a ideia ou apegado a um modelo de negócio só. E outra coisa, a gente nunca abandonou o nosso modelo. O nosso business de hotelaria, hoje, ele é 3, 4 vezes maior do que era naquela época. A empresa inteira cresceu aí no mínimo umas 12 vezes, desde 2012, desde a chegada da Responses, né? Mas o negócio de hotelaria cresceu muito também. Então a gente continua investindo, tem lançamento. Esse ano mesmo vai vir um grande lançamento por aí. Então a gente continua com esse business e a gente foi desenvolvendo novos negócios. E com a chegada da Oracle, então as oportunidades se ampliaram e a gente viu que não só a Oracle, mas a própria Adobe, que a gente falou antes, a Salesforce, todas elas tinham soluções extremamente robustas e para elas funcionarem para as grandes corporações, precisa de um pouco mais de tecnologia que funciona junto, né? E uma especialização em serviço para entender como tirar o máximo dessas plataformas. E essa oportunidade ela era uma oportunidade muito maior que só no Brasil e a gente entendeu que era o momento de olhar para fora e crescer mais aceleradamente e crescer de uma forma mais rápida. E aí a gente chegou, viu que a gente precisava de mais especialidades. Para isso a gente comprou uma empresa. Porque isso é um disclaimer interessante, além de serem comprados, eu não falei antes, mas também compraram, né? Tiveram também porque tu vai aprendendo, né? A gente, quando está nesse mundo, a gente sabe que existe a maneira de crescer organicamente, que é todo ano crescer um pouquinho, e a maneira de crescer não orgânico, que é com aquisições. Que não é tão popular no Brasil, por isso mesmo que eu quis exatamente. Essa questão de vender e comprar ela é muito comum nos mercados de fora, principalmente mercados mais sofisticados, né? Agora, no nosso mercado, às vezes o cara não tem nem o caixa para terminar o ano, quiçá vai fazer uma aquisição para ir adiante. Mas é uma tendência. Agora a gente está no momento em que potencialmente a nossa economia vai deslanchar. Eu estou sentindo isso, estou vendo meus clientes. A gente terminou o mês de janeiro, né, porque a gente termina o mês de janeiro no dia 20, já muito acima do que a gente tinha previsto. Então, assim, a gente está sentindo uma recuperação econômica muito boa. E vai aumentar o número de fusões e aquisições, né? Eu tive a oportunidade, então, de passar por umas 4 ou 5 operações dessas nos últimos 7 anos. Operações extremamente desgastantes, tá? Não imaginem que existe algo mais difícil que um processo de venda de uma empresa. Porque, cara, isso pode levar... nós tivemos uma transação aí que levou 2 anos. Foi a última transação. Assim, não é fácil. E eu acabei participando de outras transações, como conselho também. Participei de alguns conselhos como convidado, mostrando oportunidades que existe desse crescimento que não é orgânico. E, cara, não é fácil. Quando a gente comprou a Intuitive, que foi essa empresa que a gente comprou em março de 2016, veio vários aprendizados, porque cada empresa carrega uma cultura, tu tem que estabelecer uma maneira de funcionar, o plano de 100 dias pós... O Bolsonaro agora, o nosso presidente aí, fala do plano de 100 dias. Quando tu compra uma empresa, tu tem que ter um plano de 100 dias pronto. O que vai acontecer, como é que tu vai comunicar com os líderes, se sai o fundador, se fica o fundador. Tudo isso tem que ser pensado, tem um plano, tem um projeto, tem que acompanhar esse projeto. Volta pro ponto do live, que é a gestão, né? Isso tem que ser acompanhado. E aí, depois disso, na verdade, no meio, a gente já sabia que existia um espaço para crescer mais. E aí, para crescer mais, a gente queria um parceiro que tivesse uma capilaridade global. E aí a gente... Não que a Oracle não tivesse, mas é que a Oracle era uma empresa de software. E dentro da Oracle nós éramos... uma empresa de comunicação. Eles são minoritários na Fernweb. Eles já eram... A Responses era minoritária. Então, o nosso caminho não era esse caminho. O nosso caminho era um outro. A gente foi atrás para descobrir qual era o caminho. Descobrimos o caminho. Contratamos uma empresa para nos apoiar nessa relação. Isso é uma outra coisa importante. É sempre bom contar com uma empresa fazendo essa consultoria quando tu passa por um processo de fusão e aquisição. Por um motivo até simples. O Denner quer comprar a minha empresa. Aí eu espero que o Denner me ofereça 100. O Denner me oferece 50.
eu fico brabo e xingo o Denner. Acabou o negócio. Cara, o Denner vai oferecer sempre um valor menor do que o que ele tem à disposição. Sim. E eu provavelmente vou querer um valor maior. Claro que acontece do cara nem saber o seu próprio valor, que é um outro problema. Mas tu tem que ter alguém no meio para fazer esse meio de campo, para que essa relação não se desgaste. Até porque se desgasta, depois que é vendido, cara, se tu não vende 100% da empresa e sai no outro dia, você não tem que conviver depois. Então é importante que isso não seja desgastado. E aí, nessa busca, a gente encontrou esse grupo fantástico, que é um grupo inglês, o grupo WPP, né? É o maior grupo de propaganda e publicidade do mundo. Ele está presente em praticamente todos os países do mundo. E dentro desse grupo existem grandes redes. Uma delas é o Wunderman, que é a rede que a gente mais se identificou, porque o Lester Wunderman, que faleceu há 2 semanas atrás, aos 98 anos, é o pai do marketing direto, é o cara que criou o CEP nos Estados Unidos, como a gente conhece hoje, o Zip Code, o 0800 foi ele que criou, a venda pelo catálogo, o programa de fidelidade, tudo isso foram criações. Anos 60, 50, que eles surgiram? Década de 50. Década de 50. Ele é um dos caras da Madison Avenue, não sei se vocês já falaram aí do Mad Men, aquele seriado. Não. Ele é um daqueles caras que inspirou a série do Mad Men, porque ele estava lá na Madison, que é essa avenida onde ficam as principais agências em Nova York, e é um cara que sempre nos inspirou, porque a gente sempre acreditou num outro tipo de marketing. Sim. Né? Não o marketing de pagar para alguém para falar com o seu cliente, e sim conseguir falar diretamente com o seu cliente, levando uma mensagem relevante. E isso é mais ou menos o que o Lester Wunderman criou com o marketing direto, e a gente teve a alegria de poder fazer parte. Hoje a Wunderman é controlada, a WPP, através da Wunderman, é controladora da PM Web, a Oracle ainda é sócia da PM Web, e eu e os meus sócios também fazemos parte. Estamos vivendo um momento muito feliz. A gente prevê essa jornada por vários anos. Encontramos ótimos parceiros. É um trabalho desgastante, porque muitas vezes tu vai vender a empresa e tu quer pegar o valor mais alto. Só que se tu quer sair da empresa, isso é uma realidade. Se tu não quer sair da empresa, tu tem que pegar os motivos para fazer a escolha. Não é somente o valor que alguém vai te pagar, e sim como que vai ser a tua vida no dia depois que tu vender. Porque muita gente não pensa nisso, e aí, cara, tem N histórias de pessoas que vendem empresas e se decepcionam. Eu acho até que os fundadores do WhatsApp, que brigaram lá com o Zuckerberg e saíram, os próprios fundadores do Instagram saíram também, porque discordaram um pouco. Cara, você não deixa a regra do jogo clara no início, né? E mesmo que deixe clara. Às vezes o cara nem sabe meio o que ele quer, também acaba aproveitando muito afobado a oportunidade e pode criar um problema. Um ponto interessante que é legal a gente entrar agora, que a gente sabe no momento atual, que a PM Web está, muitas das pessoas que estão aqui nos acompanhando podem estar pensando, a Wunderman se considera, e na própria instituição, site institucional, se diz como uma das maiores agências digitais do mundo, a WPP, como o Guto colocou, as maiores empresas de comunicação do mundo, e você sabe que a gente é um pouco crítico, vamos dizer assim, ao modelo de agência, e como assim, como é que isso se encaixa dentro do modelo que a V4 tanto fala aqui dentro do YouTube? Até para aquela imagem da Wunderman que eu tenho aqui no apoio, se puder botar, para a gente entrar um pouco nessa discussão aqui, ó. Outra, isso. Ó, o que é a minha visão, um ponto interessante aqui, por que eu escolhi o Guto e o Sandro, o Maurício, os outros membros do nosso conselho. Eu vou contar um pouco dos motivos, mas um disclaimer importante, que eu acho que depois o Guto pode falar se isso rola na relação societária, no time deles, é que a gente não tem que trazer para nós, perto do nosso círculo, necessariamente pessoas que concordam conosco em todos os aspectos. Muito pelo contrário, a gente precisa trazer pessoas complementares que vão trazer discussão, vão trazer tensão, trazer conflito, que a gente fala aqui, para que assim a gente possa chegar a novas conclusões. Então, não necessariamente eu e o Guto estamos aqui para concordar ou para ficar falando do passado, que é maravilhoso, mas sim discutir com vocês esse tópico e talvez enxergar um futuro melhor para todos nós. Essa é a intenção. Então, como eu disse, tem pontos que a gente concorda nos nossos modelos de negócio, tem outros que não, e a gente está aqui para discutir e chegar em melhores modelos. Então, um pouco do que eu vejo da Wunderman, tu que é o cara que está por trás e fez todo esse negócio, tem a tua visão. Eu vou falar um pouco do que eu vejo e tu complementa aí com o que tu vê, vamos ver onde é que a gente chega nessa discussão.
Aqui na imagem que está aparecendo para vocês, tem as empresas que, segundo as fontes que eu vi na internet, foi que a Wonderman comprou, inclusive a PMWeb está ali, tem outras empresas, acho que da Índia, dos Estados Unidos, uma da Espanha, e todas essas empresas, se vocês entrarem nos sites institucionais delas, tem os nomes delas aí, no próprio Wikipedia da Wonderman tem, inclusive a PMWeb, se vocês entrarem no site da PMWeb, pelo que eu procurei, institucionalmente, nenhuma dessas empresas coloca no seu site como uma agência, que é o que a gente bate aqui muito contra. Mas todas elas têm alguns termos em comum que eu coloquei aqui. Todas elas têm data, dados, todas elas têm analytics, todas elas têm tecnologia, que é um negócio que até onde eu sei da história da PMWeb, pode complementar depois se tu achar que é diferente disso. Para mim, a minha visão sempre a PMWeb me pareceu ser uma empresa de tecnologia e marketing. Não uma agência do modelo tradicional, que vive do BV, que o Bolsonaro quer matar, aquele papo todo, mas sim uma empresa de tecnologia e marketing, que é algo que a gente acha certo, o modelo que eles têm. E aí, o próximo slide que vocês vão ver aqui na tela, é alguns dados sobre a WPP, que é a controladora da Wonderman e várias outras empresas de comunicação, que ela é o quê? Uma empresa muito antiga. A própria Wonderman, como a gente falou, anos 50 que ela surgiu. Então, elas são as empresas mais antigas desse setor, né? No Brasil, a WPP é a mesma que tem relação lá com o Roberto Justus, a agência do Roberto Justus e tudo mais. Então, esses caras surfaram toda essa onda do Mad Men, das grandes modelos de publicidade. E quando eles fizeram a aquisição da PMWeb, pelo que eu vi, era a parte do digital representava 30 e poucos % do faturamento da WPP, e eles queriam em 5 anos chegar a 40%. E no meu ponto de vista, aí agora tu vai saber dizer, porque se passou esses 5 anos, era uma meta muito pequena ainda, porque o digital vai dominar o negócio. Vocês já têm isso no core de vocês desde que existe a PMWeb. E, na minha visão, o esforço que a Wonderman fez, o próprio WPP vem fazendo, é para tentar acompanhar, para eles conseguirem fazer essa transição de um modelo que eles venceram por muito tempo. Agora eles querem vencer um novo modelo e continuar se adaptando. Que é talvez um erro de que muitas pessoas que nos acompanham aqui, Guto, daí tu vai dizer o que tu acha, que o cara está começando uma agência de publicidade hoje. Sendo que a galera das agências de publicidade estão fazendo os seus pontos de inflexão e as suas viradas, com parcerias como a da PMWeb, que são empresas que vêm crescendo muito, e as empresas de publicidade tradicional vêm lutando para sobreviver, como aconteceu agora com a que faliu, como é que é o nome? A DM9, né, que era uma agência tradicional, meio que não faliu, fechou as portas, incorporou uma digital e tudo mais. Então essa é a minha visão, e por esses motivos que eu gosto da tua visão, da visão da PMWeb, porque eu vejo que, no meu ponto de vista, pode achar diferente, nunca foi uma agência. Né? Quando a gente fala que a gente acha que a agência não funciona, não é a WPP não funciona. O que funciona é o modelo de agência que é prejudicial para o cliente. Né? O modelo de ser uma empresa de tecnologia e marketing que foca no cliente, como eu acho que a PMWeb é, minha visão é essa, e eu acho que é isso que eles têm, todos têm interesse nesse setor, seja a WPP, seja a Wonderman, é nisso, uma empresa que se preocupa com o cliente, nessa novo modelo, onde o digital prevalece, que é o papo do nosso conteúdo aqui, sobre essa gestão 4.0. Essa é a minha visão, o quanto está correto e o quanto está incorreto no teu ponto de vista. Bom, primeiro deixa eu fazer alguns disclaimers aqui. Eu não falo em nome da WPP, não falo em nome da Wonderman, eu posso falar em nome da PMWeb. E eu acho que a tua leitura, ela traz uma visão, e existem outras visões. Claro. Eu não acho que o modelo das agências, como funcionam no mercado brasileiro, funcionaram no mercado brasileiro, é um modelo que vai permanecer valendo nos próximos anos, assim como em outros países os modelos são diferentes. Sim. Em outros países é diferenciado quem cria e quem vende o anúncio. Então, produtora. Exatamente. Não, mas cada país tem uma legislação. Não quer dizer que a do Brasil seja melhor ou pior, vou te dizer que muitos países consideram o Brasil na vanguarda da comunicação. Né? Eu acho que a gente não pode ter esse efeito de vira-lata de achar que a nossa maneira é errada. E eu acho que os grandes anunciantes são as empresas que precisam falar com uma grande quantidade de pessoas, principalmente as empresas que têm produtos de consumo, né? Elas vão continuar precisando fazer intervalo do Faustão, elas vão continuar precisando fazer outdoor, elas vão continuar precisando fazer a publicidade como a gente conhece hoje. Mas elas não vão apenas fazerem isso. Não vão apenas fazer isso. Elas vão ter que ter a capacidade de se comunicar em outros canais também. Então, eu não tenho essa visão tão... pessimista? Não é nem tão pessimista, tão drástica assim. Eu acho que o mercado, ele é um mercado que tem espaço para todos. Se você quiser abrir uma agência uma agência hoje tradicional, você vai ter que ser muito bom.
Porque o mercado está cheio. Sim. E muitas grandes que são boas já não conseguem mais sustentar. Então, assim, cara, você pode fazer. Ninguém vai dizer que você não vai poder fazer. Agora, também não imagine que é um terreno extremamente fértil. É isso que eu penso no futuro desse negócio. É como uma startup. A gente fala tanto de startup. Cara, por uma empresa ser uma startup, potencialmente ela tem mais chance de morrer do que dar certo. Essa é a característica da startup. A maior parte quebra. E não é porque ela é startup que ela vai ter sucesso. Então, assim, voltando para a comunicação, o que vale a pena é estudar a história da WPP. Porque a WPP começa com o Martin Sorrell, que ele era o CFO da Satin-Sat, isso dá para pesquisar na internet aí. E ele foi atrás das agências que trabalhavam inicialmente sem a mídia. E é por isso que a Wunderman está tão bem posicionada globalmente. Porque a Wunderman ela é a maior agência digital do mundo, como grupo em faturamento, e ela é também uma agência que, essencialmente, de CRM. Porque ela criou o conceito de CRM que a gente conhece hoje. Então ela sempre trabalhou não somente com a mídia. Ela trabalhou com a tecnologia disponível na época e hoje trabalha com muito mais tecnologia. Essas aquisições dessas empresas que tu trouxe é uma leitura muito bacana. Muito bacana. Porque cada vez mais o nosso mercado da comunicação vai se direcionar para dados, para analytics e para tecnologia. Tem um outro fator relevante que foi falado na NRF, que é uma feira de varejo que aconteceu semana passada, retrasada em Nova York, que muitas empresas já estão gastando mais em ferramentas de tecnologia de marketing do que na folha de pagamento da equipe de marketing. A gente tinha um dado de 2012 que previa que em 5 anos, então em 2017, os diretores de marketing gastariam mais dinheiro com tecnologia que os diretores de tecnologia. Isso também é uma realidade. Isso. E aí em 2017 é quando esse número foi colocado à prova. E hoje a gente vê isso acontecer em muitas empresas. Então, assim, essa migração, ela acontece. E eu não acho que todo mundo vai morrer de um determinado setor, mas eu entendo a tua provocação, respeito a tua provocação, acho que ela é muito importante para causar reflexão nas pessoas, porque o consumidor de hoje não é o mesmo consumidor de 10 anos atrás. Então, nós que queremos impactar o consumidor de hoje, temos que nos comportar como empresas de hoje, não como empresas de 10 anos atrás. Para mim, o maior fenômeno que mostra como as coisas mudaram na comunicação é um cara que está aqui no YouTube, que é o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes é a primeira mídia de massa do Brasil que nunca dependeu de uma mídia tradicional. Então, assim, até os irmãos Neto, o Felipe Neto já teve na Globo. Né? A carreira dele tem uma passagem pela Globo. O Whindersson Nunes não tem nenhuma passagem. Ele nem quis, até surgiu mas não é nem esse ponto. Quando surgiu a proposta, ele já era uma mídia de massa. Entendi. Ele está em busca, se eu não me engano, de 55 milhões de assinantes agora, ou 50 milhões. Mas, cara, é uma mídia de massa. O Whindersson Nunes hoje é uma mídia de massa. E ele fez isso sem depender de nenhuma outra mídia de massa. Então é esse o tempo que a gente vive. O presidente que se elegeu com 7 segundos de campanha na TV. É claro que ele teve a maior cobertura de jornalismo da história, pelo atentado que ele sofreu, mas ele fez a campanha dele baseada na internet. No mercado americano, a discussão lá é se os caras da Rússia ajudaram o Trump a se eleger usando o Facebook. Olha só. Mas pela internet também. Então, assim, mudou tudo. Uma vez que mudou tudo, a gente não pode começar um negócio hoje olhando só para trás. Exato. Claro, mas tem que respeitar a história também. É como a música. Tu pode abrir uma loja de disco hoje. Certamente tu não vai virar uma rede gigantesca de música e entretenimento, mas tu vai ter um negócio que talvez seja lucrativo e te dê prazer. Tem espaço para todo mundo. No que eu acredito o teu cliente é a chave do teu sucesso. O teu cliente é mais importante que o teu negócio. E aí as empresas de maior sucesso no mundo em valor de mercado, que é o caso da Amazon, e a segunda, que é a Apple, elas mudaram várias vezes o negócio delas. Perfeito. A Amazon, que começou vendendo livro, a coisa que mais traz lucro para a Amazon hoje perante a receita é publicidade. O Amazon Media Group
se eu não me engano, vai faturar entre... O número dá para pesquisar aí na internet, tem um vídeo muito bom do professor Scott Galloway da New York University, que ele mostra isso, mas ele vai faturar, se eu não me engano, mais de 10 bilhões de dólares em mídia. A Amazon. E ela vai se transformar... Não, ela é um grande veículo. Sim. Só que ela vai se transformar provavelmente na terceira maior empresa de mídia do mundo em 1 a 2 anos, ficando só atrás do Google e do Facebook. Olha só. E de lá ela tira lucro. Mais do que ela tira do próprio processo de comprar e vender produtos. Nossa. Então, assim, cara, ela vende tecnologia, ela tem os produtos dela. Mas quem que ela nunca abandonou? O cliente dela e a capacidade de gerar valor para esse cliente. Massa, cara. Isso é legal, porque eu acho que a gente até concorda mais do que eu imaginava nesse aspecto, assim, porque esse é o lance. Quando a gente fala isso, é bem a tua análise, assim, meio que para provocar o usuário para ter esse foco no cliente. A visão da V4 vem baseada, vocês sabem, no livro do Sérgio Ziman, lá o fim do marketing como nós conhecemos, ele ter mudado nessa relação com as agências, ter cortado a bonificação, ter pagado por resultado, toda essa história. E a gente sempre viu esse olhar, o foco no cliente. Antes também a gente tinha um mercado de publicidade, ele era basicamente um mercado de grandes empresas, né? Eu tinha que trabalhar com grandes contas, vamos dizer assim. E hoje tem muita oportunidade também para pequena empresa que não necessariamente tem uma grande budget, então essa relação de mídia pode ser prejudicial, e um pouco disso que a gente quer trazer para nossa visão e para vocês aqui, para vocês entenderem a reflexão. Tem uma pergunta só para passar ali, ó, que é do Diogo, que é sobre como aumentar o valuation da empresa. Acho que a gente vai chegar no momento que a gente vai falar sobre isso, sim. Mas se quiser uma resposta agora, é a gestão. A gestão é fundamental, porque não é nem para aumentar, é o que diminui o teu valuation. É exatamente o último tópico, porque a conclusão é que tudo isso que a gente está falando aqui vai te levar a um valuation melhor no final, porque é a gestão que a gente está trocando essa ideia aqui. Um outro aspecto aqui, entrando então nos pontos na prática. Primeiro, eu não sei se isso já ficou claro, foi um disclaimer rápido, por que tu acredita que vender é uma boa opção? Vender a empresa é uma boa opção? Isso depende de... Bom, eu acredito que eu vendi. Uhum. Esse é o primeiro motivo. Isso a minha análise está certa, assim. Então, ó, eu acredito que, primeiro, tu tem que ter foco em vender a empresa, porque isso pode te guiar para ter uma melhor gestão. Tipo, cara, eu sei que para ser vendido, eu preciso estar redondo. Então, às vezes nem é para vender, mas é só um parâmetro que, cara, se eu tô pronto para vender, se alguém quer me comprar, é porque eu fiz um baita trampo. Eu acho que é mais ou menos por aí. Uhum. Eu não acho que tu tem que gerir a tua empresa pensando em vender ela. Uhum. Porque se tu fizer isso, tu vai tomar um monte de decisão errada. Uhum. E as empresas mais valiosas, Denner, são aquelas empresas que são compradas, não as que são vendidas. É uma brincadeira de palavras, mas no fim do dia aquelas empresas que despertam desejo para que outras empresas as comprem, valem mais do que as empresas que estão procurando um comprador. Então, quais são as empresas que conseguem despertar o interesse? Aquelas que conseguem agregar um valor ou que detêm uma tecnologia muito nova. Só que essas empresas que vendem só tecnologia, como foi o caso da Responsys, que foi comprada pela Oracle, ela detinha uma propriedade intelectual muito valiosa, tanto que ela foi vendida por 1,5 bilhão de dólares. Né? Mas existem outras empresas que têm negócios, clientes, metodologia, outros aspectos, marca, vários outros aspectos. E aí isso compõe o valuation, que está na pergunta que o Diogo fez. Diogo, né? E uma vez que tu tem o valuation, tudo que foi feito errado na gestão diminui o teu valuation. Quando me perguntam quanto é que vale uma empresa, minha resposta sempre é simples. Aquilo que alguém está disposto a pagar por ela. Tu pode fazer N cálculos, pode usar o da Modaran, que é um professor americano que tem vários métodos de calcular o valuation, pode usar métodos mais tradicionais, mas se ninguém quiser comprar a tua empresa, no fim da conta, infelizmente, o WhatsApp, o Instagram, infelizmente ela não vale nada. Eu acho que compras como o WhatsApp, como o Instagram, são muito relevantes da gente analisar, porque são compras onde não existia nem negócio. Os caras não tinham monetização no negócio, mas eles tinham audiência, eles tinham um ativo de propriedade intelectual. Mas mais importante do que isso, Denner, uma empresa pode comprar outra para que essa outra não tire o espaço dela. O que seria o Facebook hoje se o WhatsApp e o Instagram não fossem deles? Exato, isso faz muito sentido. Foi o mesmo jogado que eles tentaram ver com o Snapchat, não quiseram vender. A Blockbuster é uma... Ela devia ter pensado nisso. É uma empresa, uma videolocadora, a maior rede de videolocadoras dos Estados Unidos.
Isso aí tá na Wikipedia, se o pessoal quiser pesquisar. No ano de 2000, eles podiam ter comprado Netflix por $1 milhão. Nada. Certamente menos que o bônus que um executivo médio deles deve ter ganho esse ano. No ano de 2000. E o Netflix ajudou a matar a Blockbuster. Então, será? Claro, a gente não é a mãe de Ná aqui para ficar dizendo que se eles tivessem comprado, eles teriam resolvido. O Yahoo deixou de comprar o Google por $1 milhão. Olha aí. O Yahoo tem várias histórias sobre isso. Mas às vezes comprar uma empresa é importante para que ela não ocupe o teu espaço. Os motivos para a compra não são... Aí é outra live. Por que você deve comprar uma empresa é outra live. Diferentes propósitos, legal. Mas vender uma empresa, a gente escolheu vender para crescer, para adquirir conhecimento e metodologia que a gente sozinho não teria. Tem horas que não vale a pena vender também. Óbvio. Tu sempre vai ouvir as histórias das empresas que vendem. Mas tu nunca vai ouvir das histórias das empresas que não venderam, os momentos que ela não venderam. A gente teve vários momentos como esse de não vender a empresa. Mas o que chega é o momento da venda, esse que é celebrado, que vai para a mídia. Mas aqui um outro aspecto, assim, esse papo todo aqui ainda ele é um papo básico. Agora seriam os dois papos mais práticos que eu queria ter contigo rapidamente, que é como a gente tem dividido a nossa conversa aqui. Que seria essa parte de quase uma introdução, mas foi quase todo o conteúdo aqui. Nas dois pontos, né? Questões básicas de gestão e questões um pouco mais avançadas. Por que eu quero trazer questões básicas? Porque às vezes as questões avançadas estão muito longe da tua realidade e tu não resolveu nem questões básicas. Muitas empresas no Brasil quebram o fluxo de caixa. Então a gente vai ficar falando aqui sobre inteligência artificial, por exemplo, e o cara nem corrigiu o fluxo de caixa. O fluxo de caixa ele é o motivo que mais quebra a empresa. Até por isso, que vender muito pode quebrar a tua empresa. Vender muito, claro. Vender muito pode quebrar a tua empresa. Então, assim, tem que ter um cuidado enorme, e isso é uma coisa que a gente conversa bastante, né, Daniel? Claro. Que a parte financeira da empresa, ela muitas vezes é mais importante que a comercial. Exatamente. Se a gente olhar para o mercado de varejo, hoje... Nem o corpo humano, né? Não vive uma parte muito sem a outra. É o coração e o cérebro. Qual que é mais importante, cara? Não sei, tu das duas, né? Não estão vindo. Experimenta parar um. Tem muita empresa hoje que atua no setor de varejo que ganha mais dinheiro fazendo financiamento, né? Eu tenho outro exemplo melhor ainda para nós aqui de comunicação. A Globo deu prejuízo operacional pela primeira vez em 2017 e só deu lucro por causa dos ativos financeiros da Globo. Vocês estão sabendo? Eu não posso falar de algumas empresas porque eu tenho negócio, mas cara, tem muita empresa que ganha mais dinheiro no negócio colateral do que no negócio principal. E que é o caso da Amazon, que ganha mais dinheiro com publicidade, ganha mais dinheiro com a AWS, que é a serviço na nuvem deles, né? Do que vendendo e comprando produtos. Então isso é muito normal, mas é que se mata o e-commerce, imagina um analista chega lá, o nosso serviço de mídia é ótimo, o nosso serviço de armazenamento na nuvem é ótimo, o de e-commerce é fraco. Vamos encerrar ele. Matou todos. É um resultado indireto, né? Às vezes que o cara tem. Dos pontos, dicas básicas, tu pode trazer outros que tu queira trazer, que são dicas básicas, ainda desse de fluxo de caixa. Eu queria trazer um ponto que foi um dos primeiros pontos que tu trouxe para nós nas nossas reuniões aqui de conselho, que eu gostaria de compartilhar com todos vocês, né? Foi um consenso na nossa conversa, que é um conceito até que tem um livro muito pop, que é o foco numa única coisa. Galera da minha geração, galera do digital, normalmente é muito bom de criatividade, de criar coisas novas, de iniciativa, mas é ruim de acabativa, sabe? Sabe disso que a gente discutiu bastante isso. Então, para mim, uma das dicas básicas que eu diria, e porque foi o que tu trouxe para nós, que eu acho que todo mundo pode implementar hoje, é esse foco e, cara, no core do negócio. A gente, nossa primeira discussão, tá? O que é esse negócio aqui? Eu tem várias paradas aqui. O que é esse negócio? Qual é o core desse negócio? Aí eu fui para os Estados Unidos, foi um pouquinho antes que a gente fez o encontro, a galera acompanha que sabe. E aí a conclusão foi, cara, a gente descobriu mais ou menos qual era o core, definiu, e agora a gente vai fazer isso aqui ser um brinco. Aí fazendo uma analogia com a história da PMweb, que a gente ouviu aqui agora, a PMweb até fazer sua primeira venda, até tu entrar já tinha 12 anos. E aí já tava, teoricamente, um brinco. Aí veio tu mais 2, 3 anos, entendeu? Exatamente. E aí o cara começa a encontrar outros caminhos. Mas eu acho até que a gente pode colocar um outro fator, que é, depois que eu entrei, a gente focou num mercado só. Mais era o mercado de hotéis e resorts. E isso fez com que a gente conseguisse crescer muito rapidamente. Porque a gente já tinha um histórico, já estava um brinco. E a gente teve foco num único mercado.
E isso acelerou o nosso crescimento. Não quer dizer que tu vai ter foco num só mercado. Isso vai ser para sempre. Hoje a gente atende a Raízen, que é a empresa que controla a Shell aqui no Brasil. Eu atendo a Colombo mesmo, a HP, a Tramontina, que são indústrias. Todas elas. Mas são momentos Mas de negócio. durante um momento a gente só atendeu hotel. Tu vai de um micro ali e vai expandindo para um macro com o tempo. É muito melhor ser o melhor do mundo num determinado setor, porque tu até consegue agregar muito mais valor pro teu negócio do que tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Mas tem uma outra regra que eu queria, uma outra dica que eu queria dar, que é fundamental, que é o seguinte: a V4 às vezes briga com isso, mas siga as regras. Jogue o jogo de acordo com as regras. Você pode querer quebrar a regra, que é a regra do mercado, regra de comunicação. Não confunda ser disruptivo com fazer coisas erradas. Fazer a coisa certa foi o segredo para a PMWeb ser a primeira empresa na história que foi comprada pela WPP, que compra dezenas de empresas todos os anos, né? Até acho que já chegou a comprar centenas de empresas por ano, sem ter nenhuma restrição no seu valuation por possíveis erros de contábeis, trabalhistas, fiscais na sua história. Isso que já era uma história com mais de 20 anos quando a gente foi comprado. Então, assim, cara, o jogo é complexo, é difícil, a parte tributária não é agradável. O próprio governo hoje, atual, fala que a nossa parte tributária é um inferno. Sim, né? Então, assim, mas ela tem uma característica. Ela é a mesma para o Denner, ela é a mesma para mim. Então, se é difícil para ele, e eu vou tentar burlar isso, numa transação de saída, né, isso vai aparecer. E aí, cara, talvez tu até nem consiga fazer a tua venda, mesmo tendo valuation, mesmo tendo interessado, porque toda transação dessas acontece uma auditoria antes. E aí a auditoria vai lá, abre o armário e vai achar um monte de esqueleto no armário e vai dizer, cara, aqueles caras são legais, têm uma boa proposta, criam valor, são amados pelos clientes, eles não seguiram as regras, e isso abate tanto o valor deles que não tem como comprar eles. Pode crer, isso é um fato mesmo, é difícil para todos nós seguir as regras, mas, cara, a gente tem que se esforçar o máximo possível, porque realmente isso impacta um dos patrimônios mais relevantes da vida de todos nós que somos empresários, empreendedores aqui, que é o valor do negócio. Outro aspecto que eu acredito ser importante, queria ver a tua opinião, e eu acho que tu viveu um pouco disso, e eu vejo todo mundo falar sobre isso, quero ver de ti que tem experiência, é a importância do time, da formação do time, e alguns outros aspectos a ver com isso que eu acho que tu viveu, que é o lance de sociedade para colaboradores, que eu faço aqui na V4, que vocês fizeram lá isso também, e versus, tem muito cara que concentra a empresa no fundador, numa empresa de um homem só, que eu particularmente acho que é um erro, né? Uma estratégia que eu uso aqui é tanto compartilhar, ter a oportunidade de a galera ter acesso a ações, aqui no canal uma galera aparece, para que a empresa não seja associada ao Denner. Eu imagino que isso, cara, o Denner, sei lá, paraplégico já era, a empresa fecha amanhã. É um belo exemplo. Eu acho que só voltando, o Diogo falou a parte fiscal, para toda a parte fiscal, eu acho que a gente já respondeu um pouco aqui, né, Diogo? Precisa ter um cuidado não na hora da venda. Precisa ter um cuidado durante todo o tempo que a tua empresa existir. Porque na hora da venda isso aparece. Voltando para isso, tem um livro do Jim Collins, que é, se não me engano, é o Feitas para Durar ou Feitas para Vencer. Ele tem esses dois livros, e num deles ele fala sobre os tipos de liderança das empresas. E ele fala sobre esse tipo de liderança, que é a liderança que se o cara sai, a empresa some. Então, isso é ruim. Isso é ruim. Se tu olhar todas as grandes empresas que foram vendidas, que não foram esses casos, como WhatsApp, Instagram e tal, que são casos bem mais peculiares. E, cara, não tente se comparar a essas empresas, porque a probabilidade de você se sentir frustrado é infinitamente maior do que a probabilidade de você se tornar um deles. Trabalhe para ser um deles. Mas não use a régua de 22 bilhões de dólares que o Facebook pagou pelo WhatsApp como meio de analisar o teu negócio. A gente vê um monte de empreendedor aí que já está dando palestra pra caramba, que vendeu a empresa por 5, 10, 15 milhões e já está feliz da vida. Cara, se esse valor te deixa feliz, segue o caminho. Eu acho que não precisa esperar chegar nos 22 bilhões de dólares.
para fazer uma transação. E também acho que vale a pena comparar com o Snapchat, que negou 3 bilhões. Se ferrou. E a gente não pode afirmar que se ferrou, acho que eles ainda têm um grande negócio. Mas se tu usar o meu guru, o professor Scott Galloway, ele talvez concorde contigo. Voltando para dividir a empresa, eu só sou sócio da PMWeb porque o fundador dela, o Tarek, ele abriu parte do capital para pessoas que trabalhavam lá. Então, é uma prova que isso funciona. A gente só tem as melhores pessoas porque a gente busca ter as melhores pessoas. Não é fácil, leva tempo. Eu levei 12 anos desde que a PMWeb foi fundada para chegar lá. Tem gente que chegou com 5, com 4, com 7, com 8, com 9. Leva tempo. Sim. Não tenha pressa também. Tanto para você virar, talvez, um sócio, quanto para conseguir encontrar um exatamente, sócio. Exatamente. Sempre que tu esperar algo em troca, numa relação, eu gosto de pensar o que eu dei antes. Às vezes as pessoas chegam cheias de expectativa, entram numa empresa, trabalham um ano, alcançam um puta resultado e acham que isso é o suficiente para ela ir adiante. Cara, um ano não serve para quase nada. É um espaço de tempo muito pequeno. Eu sei que para quem tem 19 anos, um ano é mais que 5% da vida. Se considerar a vida adulta, é 100% da vida, né? Mas é muito pouco para o mundo dos negócios. Mas essas empresas que são vendidas com 6, 7 meses. Cara, a maior parte disso é espuma. E a gente consome muito espuma. A gente ouve muita bobagem, a gente ouve muito número que não é verdade. Por isso que eu gosto de olhar números de mercados que os dados anunciados são auditados. Então, quando você olhar para aquisições feitas por empresas que têm capital aberto, elas quase sempre têm que revelar os valores que foram feitos. Não é obrigatório, mas deixa de ser um achismo e o cara faz um negócio que ele entrega a empresa dele por R$1, que está cheio de dívida, vai lá e anuncia que vendeu por 100 milhões e a única coisa que ele vai fazer é botar sequestrador e a Receita Federal atrás dele. Né? Nossa. Um aspecto assim que eu acho que o Guto falou que é muito importante é essa espuma, assim, a gente ficar se comparando demais a algumas exceções, muitas vezes, e uma mentalidade que eu tenho no dia a dia, que talvez sirva para você, é a gente se comparar. É óbvio que a gente precisa ter esse benchmark, a gente precisa estar atento ao que está rolando, mas ter o foco mais em ser melhor e maior do que a gente era. Cada dia, se a gente der um passo mais próximo de ser maior do que a gente era, já é o teu principal parâmetro do que tu achar que tu pode ser o Facebook, pode ser o WhatsApp, porque até pode, tem que ter esse foco de ser grande o máximo possível, mas é outlier, assim, é uns poucos casos que isso acontece. E o livro que ele citou, Empresas Feitas Vencer, é um dos livros lá do Fundamentos de Negócio, do Ciência do Marketing também, lá do Jim Collins, que é uma grande referência para nós aqui também. Já no aspecto de questões avançadas, Guto, não sei se tem algum tópico além desse, eu diria que um dos principais, que eu diria que é avançado, não sei como isso é avançado, né? Às vezes tem coisas que a gente acha que é óbvio para nós, é avançado para os outros. Eu trouxe esse porque eu vejo falar pouco e eu acho que é importante no que eu vejo de empresas de capital aberto e empresas que são vendidas, que é a governança corporativa, aspectos como a gente tem trazido um board, trazer, por exemplo, um estatuto dentro da empresa. Eu fui num evento sobre esse assunto com a Gerdau RBS, empresa de capital aberto para referência aqui no Sul, e eles falaram muito sobre estatutos, ter as regras claras entre os sócios, até esse lance, tu vai dar possibilidade dos seus colaboradores tornar sócio, qual é essa regra, tem um estatuto para acordar as relações entre esses sócios, como isso é importante na PMWeb ou na tua visão em geral? Eu concordo contigo, eu acho que na verdade uma empresa não precisa esperar se transformar numa empresa gigante para se comportar de uma maneira gigante. É claro que uma empresa não pode sair aumentando seus custos e inviabilizando seu negócio. Mas tem muitas coisas que não custam dinheiro, custam tempo, e aí tu tem que avaliar se é a hora certa de fazer isso ou não. Mas eu acho que o exemplo de vocês aqui na V4, que convidaram algumas... Vocês não criaram um conselho administrativo... A gente chama de advisor board, não sei falar isso. Não é um conselho administrativo, porque não tem um voto. Não tem representantes do sócio, como funciona num conselho de uma empresa de capital aberto, mas vocês criaram um conselho consultivo, que vocês trazem pessoas de fora para trocar ideias com vocês, de uma forma muito organizada, e dessa maneira vocês conseguem validar alguns insights que vocês têm com profissionais do mercado. Isso é muito importante. Tem gente que chama isso de mentoria.
Eu acho que vocês já fazem num nível muito mais profundo, Sim. que é colocar todo mundo junto, discutir e sair com esse resultado. Mas a mentoria também é muito válida. Só que é o seguinte, procure mentores que tenham uma história para contar e que conheçam bastante daquilo que vocês querem saber. Porque a mentoria, muitas vezes, o problema é a prostituição dos termos, tipo coach, essas coisas que acontecem. A mentoria tem muito cara na internet, não sei o quanto tá atento isso, que prostitui muito o termo, né? E, porra, vende, sei lá, o Flávio Augusto falou isso, no evento dele, ele falou que tem pena de cara que paga 50 mil reais por uma mentoria, ele vendeu a dele lá por 5 mil reais pra ter a mentoria com ele, só comprando o livro dele lá, não sei o quê. Então, o que eu vejo, assim, as mentorias já te dão esse parâmetro, essa noção. Eu vou te dizer que mentoria, velho, não se paga. Às vezes tu encontrar um mentor é meio que... Mentor não se paga. Tu paga por consultoria. Exato. E outro aspecto, como que a gente fez o nosso advisor board? Porque tu não pode contratar uma mentoria ou uma consultoria de um cara que necessariamente é pop. Isso que acontece. Esse cara é pop, esse cara faz um evento fodido, que um monte de gente vem, eu vou comprar porque é legal. Cara, tu tem que encontrar pessoas que fazem aquilo que tu quer ter feito. Então, olha como é estratégico, olha a minha visão, a nossa visão dos sócios na nossa montagem do nosso board. Pô, o Guto é sales partner da PMWeb, empresa de comunicação. O que ele traz para o conselho? Traz o know-how de venda. É o cara que sabe vender o que a gente vende. Tem o Maurício, que é diretor de comunicação da Arezzo. Quem o Maurício representa, que know-how ele traz? É o do cliente, é o cara que compra. O Sandro Magaldi é um cara conhecidíssimo aqui por educação, pilar importante, tem uma empresa que transfere know-how entre pessoas ali na educação e nas franquias, então vai complementando. Tem ainda o Rodrigo, que é gerente de projetos, que é importante, e ainda tem o Maurício, que tem o Marcelo, que tem o know-how de educação, também está no grupo A. Então a gente montou ele pensando assim, não sei nem se a gente cheguei a te falar isso, não, mas é muito porque daqui a pouco tu tem uma visão só de vendedor. Aí o cara ali, aí a gente perdeu a visão do cliente, entendeu? A gente acredita cegamente. Então a gente tem que ter esse ceticismo e juntar as mentes para ir montar uma mente mestra lá, como o Napoleão falava. Por isso que é um conselho consultivo. Porque a gente não vai determinar as coisas para vocês, que é o papel de um conselho administrativo. Mas aí que tá, já é vislumbrando um tamanho maior do que vocês têm. Exato. Cara, a primeira coisa que tu tem que fazer se tu quer ser melhor do que tu é hoje é olhar para as pessoas que estão fazendo o nível, o padrão que tu tem e ver como que eu posso me comportar que nem eles, para poder chegar nesse padrão. Então, acho que a governança corporativa é fundamental. Tem muito conteúdo disponível gratuitamente na internet para o cara ir buscar e aplicar como modelo de gestão e aprender, porque também tu não tem que aplicar tudo. Tu não vai, com uma empresa de 5 funcionários, criar um estatuto de ética. Cara, tu vai ter ética. Né? Tu vai ter ética e tu vai viver isso, porque o exemplo continua sendo a melhor maneira de transmitir conhecimento. O Galó da Renner, ele tem uma frase que ele fala que ele nunca criou, mais ou menos assim, tá? Eu assisti numa palestra, acho que eu li numa matéria também dele, que ele fala que ele nunca criou um código de conduta na Renner. Ele deu o exemplo. E a gente tá falando de uma empresa de milhares de funcionários. Então, assim, cara, se você der o exemplo, como empresário, você certamente vai ter muito mais valor do que você criar um código de ética, um código de conduta e não praticar. Pode crer. Eu acho que só o termo também, governança corporativa, talvez tu nunca tenha ouvido, já te abre um leque de search aí que tu vai descobrir umas coisinhas que vão expandir a tua memória. A tua memória não, o teu conhecimento. E pra gente caminhar pro final, pessoal, vocês podem enviar suas dúvidas e nesse meio tempo a gente vai colocar um áudio de um dos projetos que a V4 tocou ao longo desses anos, que é da W12, que foi vendida agora este mês de janeiro para os maiores grupos do setor de softwares para academia, softwares de academia, também dos Estados Unidos, como foi o caso aqui do Guto, no caso a WPP é da Europa, né? A WPP é inglesa e a Responses e a Oracle são americanas. E a Wonderman também, né? A Wonderman é americana. Exato. Então, ele fez essa venda agora e a gente pediu para ele enviar um áudio contando um pouquinho rapidinho da história dessa venda para a gente comentar aqui rapidamente para caminhar para o final. Nesse meio tempo, comenta com a gente o que vocês estão achando do conteúdo e se a gente deve continuar com esse tópico aí. Pode tocar para nós aí, fecha o meu áudio e a gente vai ouvir aqui no meu celular. Denner, tudo bem? Paulo Aquial, da W12, atendendo o seu pedido para falar um pouco sobre a aquisição da empresa por parte da ABC Financial, líder americano em software e processamento de pagamentos.
Nós estávamos num processo de fusão com o nosso parceiro da Espanha, responsável por um mobile app de treinamento que nós distribuímos no Brasil, chamado Training Gym. Esse processo de fusão com essa empresa espanhola ia ser suportado por um Venture Capital, DGF, do Brasil. O plano, né, a nossa visão era a internacionalização dos produtos e serviços, e esse fundo iria proporcionar os recursos necessários para a gente poder fazer essa expansão. Em janeiro de 2018 entrou, meio que de surpresa, um contato da ABC, querendo uma aproximação, querendo entender o nosso negócio. Pegou a gente num momento que nós já estávamos com um term sheet na mesa do DGF e que a gente teve que apertar um pause para prestar atenção, porque afinal de contas, quando a gente fala de ABC, nós estamos falando daquele que é a grande referência, né, no segmento de fitness norte-americano, e no que diz respeito principalmente a processamento de pagamentos, né? A ABC é uma subadquirente dentro do meio fitness, atende a quase 8.000 locations, né? ou clubes, muitos pertencentes a redes. As maiores redes são clientes da ABC, e isso gera no mercado americano um respeito muito grande, uma credibilidade e uma presença no mercado, que é o que, na verdade, sempre nós consideramos como o nosso gap para poder competir no mercado americano, né? Apesar de líderes na América Latina, com 2.600 academias clientes, a nossa vontade de entrar no mercado americano esbarrava sempre no fato de que já é um mercado muito competitivo, com muitos players, estabelecidos há muitos anos, já muito conhecidos, o mercado é muito grande, né? Cada estado americano é um país, e é muito difícil qualquer iniciativa de se ir a mercado, né, num cenário como esse, sem que você tenha uma porta de entrada importante, sem que você tenha recursos, né, em abundância para poder montar um bom plano e fazer o seu lançamento. Então, esse approach da ABC foi realmente decisivo para nós. As conversas foram boas, nós fomos conhecer a empresa imediatamente, que é no Arkansas, em Little Rock. Gostamos da cultura da empresa, da forma de se relacionar com clientes, bastante próxima, bastante similar à nossa, né? Tendo o cliente como foco principal e uma leitura das necessidades do cliente que guia o desenvolvimento do produto e dos serviços. E aí iniciamos as negociações em janeiro de 2018, e as negociações se estenderam, passando por uma due diligence da Deloitte, que atrasou no Brasil. Foram pelo menos 3 meses só de DD, e também entendendo como funciona o modelo da ABC, que também pertence a um fundo de private equity de São Francisco chamado Thoma Bravo, um fundo especializado em tecnologia, um fundo de 30 bilhões de dólares, importante, e que tem um modelo que a gente precisava entender, porque é o modelo que guiaria não só a aquisição, como a nossa vida, né, pós-deal, o nosso earnout, que é um earnout de 3 anos,
a nossa atuação, porque não havia nenhuma intenção de trocar o management da empresa, e sim aproveitar o conhecimento de Brasil e América Latina que a própria ABC não tem. Então, quer dizer, tudo isso era importante de entender ao longo do processo e que nos levou até novembro, quando a gente finalmente assinou o SPA. E o closing ficou para janeiro. Então o closing aconteceu no dia 4 de janeiro e o announcement para todo o mercado aconteceu na semana seguinte. Nós obviamente estamos extremamente felizes porque fomos escolhidos como o primeiro passo da expansão internacional da ABC, ao mesmo tempo que ganhamos uma oportunidade de colocar o nosso produto em território norte-americano pela porta da frente, né? Nas mãos do líder, usando como plataforma o líder de mercado. Então essa é uma história curta, né, obviamente, porque a história toda tem 1 ano, né, e hoje nós estamos trabalhando forte no Brasil, preparando a estrutura para ser compatível com a estrutura da ABC nos Estados Unidos e poder, a partir do Brasil, atender toda a América Latina, não só com software, mas também com todos os outros produtos que fazem parte do escopo, que fazem parte do plano. Tá? Se tiver alguma dúvida específica aí, estou à disposição. Espero ter contribuído aí para o trabalho que vocês estão fazendo. Um abraço. Esse áudio, como eu falei para vocês, é do Paulo Aquial, da W12, né, o CEO da W12, que é uma empresa que a gente trabalhou por um bom tempo aqui na V4, com um dos produtos que ele citou aqui, era o produto que trouxe a W12 até nós, que foi o Training Gym, que era uma empresa da Espanha, que eles representavam no Brasil, e eles iam fazer a fusão com a Training Gym lá da Espanha, e surgiu esse player americano importante, eles acabaram mudando o rumo e fizeram essa venda da W12, que é a maior empresa, a maior conglomerado de softwares para a academia da América Latina, e concluíram um negócio com eles. Eu acho que para você que está nos assistindo aqui e não sabia muita coisa sobre M&A, sobre vendas de empresa, ouvir esse papo aqui todo do Paulo já deu para entender com tudo que a gente falou até agora, porque eu vi muito isso agora escutando, que, cara, ele tinha praticamente líder na América Latina, fez o que a gente falou primeiro, foco, um único setor, só soluções para academias, se tornou líder desse setor, aí precisa expandir. Não tenho, vou vender a empresa para quê? Vou fazer uma fusão para quê? Vou fazer porque eu preciso crescer e eu não tenho para onde crescer, vou crescer através disso, entro com força, trago esse player para fazer esse negócio para mim. E os prazos que ele falou também são prazos bem interessantes para a gente ter uma ideia. A transação dele levou mais de 1 ano. E ele já estava no mercado olhando para alternativas de crescimento antes disso. E aí até alguns termos que ele usou ali, que talvez nem sempre todo mundo sabe, o earnout é o período que tu fica depois que tu vende a empresa e tu ainda recebe se tu tiver uma performance igual ou melhor a que tu prometeu quando tu vende a empresa. E quando tu vende uma empresa, muitas vezes tu tá vendendo uma promessa. E essa promessa tem que se realizar. Então o cara compra uma parte, ele fica contigo um tempo para ver se aquela promessa se realiza mesmo. E aí que vem a outra parte do pagamento. Então tem vários termos ali do mundo da fusão e aquisição, que é chamado em inglês de M&A, que faz parte desse dia a dia e que vale a pena ter alguém te assessorando, porque são extremamente específicos. Né? Mas é legal ver uma história, mais uma. Tem muitas histórias, a gente raramente fica sabendo delas. As histórias que a gente fica sabendo são de transações gigantescas, mas essas transações acontecem com bastante frequência e tendem a voltar a acontecer. Eu acho que até o propósito da ABC lá que fez a aquisição também ficou claro ali no discurso dele, que também eles queriam vir para a América Latina, várias empresas americanas querem vir para a América Latina, mas é um cenário diferente, e também encontraram, esse é o motivo deles quererem comprar, talvez o teu motivo de querer comprar uma outra pessoa é porque você não precisa de um parceiro estratégico naquela região, e isso vai ser o motivo para se fazer isso. Então acho que isso fecha bem a nossa conversa, pessoal, assim, deu pra gente ter um mapa do que é uma venda de uma empresa e por que a gente vai querer vender a empresa e quando isso pode ser útil na relação aí com o teu negócio.
Deixa aqui teu comentário, deixa teu like pra gente ter esse feedback se vocês estão gostando dessa série. Semana que vem a gente vai falar só sobre finanças, trazer outro parceiro aqui que cuida da nossa parte financeira, também uma empresa terceirizada, tem parceiros relevantes, como o Guto falou, é importante para o negócio. A gente escolheu nas finanças ter um parceiro externo, além de equipe interna, e a gente vai falar um pouco sobre esse assunto. Tem mensagem final sobre esse assunto aí, Guto? Cara, não, eu agradeço quem tá assistindo a gente ao vivo, quem tá ouvindo o podcast. Se tá interessado nesse tipo de assunto, certamente já tá melhor do que quem tá descansando nesse momento. Fazer uma empresa consome muito mais energia do que a gente imagina quando a gente começa. Sim. E vou te dizer que vender uma empresa consome 10 vezes mais, porque é um nível de nervosismo, tu não controla, ansiedade. Uma coisa que eu sugiro é faça o esporte. Colabora, né? Tem uma válvula aí para manter a saúde e a cabeça no lugar. E fundamentalmente, não esqueça que transações não acontecem também. Não acredite que o único caminho é a transação e efetivar essa venda, não acredite nisso e jamais esqueça o seu próprio negócio para falar de uma transação. Durante vários momentos de uma negociação a gente chega e fala o seguinte, cara, beleza, a gente não está contente com a maneira como está evoluindo, segura aí, nós temos um negócio, ele que é o importante para nós, é o core, como a gente já falou, então não vamos se dedicar a essa conversa, vamos focar no core business. Massa, é isso aí, não dá para sacrificar o negócio, gente. A gente agradece aqui muito a atenção de vocês. Obrigado pelo convite. Para quem ficou ao vivo com a gente até agora. Não deixe de conhecer um pouco mais sobre as soluções da V4, tanto a possibilidade de assessoria na implementação do processo de vendas através da internet para o seu negócio. Você pode ver que a gente não está de brincadeira, também é assessorado nesse negócio. Também tem a solução do cientista do marketing para você que está estudando marketing digital e você que quer investir na V4, se tornar nosso sócio, tem a possibilidade de você se tornar através do modelo de franquias. Ambas as opções estão nos links da descrição, ou você joga V4 Company no Google, você vai achar. Eu sou Dani Lippert, sócio fundador da V4 Company, e o nosso negócio é vender o seu.